Gente, me orienta, vamos para a nossa entrevista, é isso? Gente, entrevista importante agora no 360 e é sobre a volta dos brasileiros de Gaza. A gente vai conversar com o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho. Estamos pegando o secretário entre uma agenda e outra. Ele está coordenando a operação de repatriação dos brasileiros que estão em Gaza tentando sair. O nosso repórter, o Renan Fiuza, está com ele, é isso? Produção, me orienta. Maravilha, o nosso repórter Renan Fiuza está com ele lá em Congonhas. O secretário acaba de chegar de Brasília. Secretário, a gente ainda está num impasse, os brasileiros se preparando para sair de Gaza, mas eu sei que o senhor já está com um plano pronto para quando eles chegarem e eu queria que o senhor trouxesse mais detalhes, porque muitos deles não têm nem onde ficar aqui no Brasil. Exatamente, Raquel. Bom, prazer falar com vocês. Nós estamos na expectativa, o importante é que o grupo de brasileiros já consta da lista, então a qualquer momento eles podem cruzar a fronteira e empreender esse trajeto, que é um trajeto longo até o Brasil. De qualquer forma, o governo brasileiro está pronto já há vários dias para receber esse grupo. A Secretaria Nacional de Justiça coordena essa força-tarefa, que inclui o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento Social, a Polícia Federal, Receita Federal. É um grupo bem grande, que conta inclusive com a participação das agências da ONU que tratam especificamente do tema de migração e de refúgio. Estarão todos presentes ali na base aérea de Brasília para fazer essa primeira recepção, que vai contar com atendimento médico, com a parte da tramitação da própria imigração, de documentos que muitas dessas pessoas podem precisar. Também seguiremos todos os protocolos que as agências internacionais recomendam em casos de repatriação de pessoas que estavam em zona de conflito. Haverá intérpretes, assistentes sociais. Então, esse primeiro atendimento será dado na base aérea de Brasília, logo após o desembarque. Este grupo ficará por 2 noites em alojamentos que a FAB disponibilizou para esse grupo, para poderem se recuperar, descansar deste longo trajeto, desse momento tão difícil que eles passam. E aí vai haver uma divisão. Tem a parte desses brasileiros, tem familiares ainda no Brasil, então serão encaminhados para esses familiares, e uma parte que não tem mais vínculos com o nosso país, mas que terá que ser repatriado e será repatriado pelo governo federal. Esse grupo então será encaminhado para São Paulo, e de São Paulo encaminhado para o interior de São Paulo, para um abrigo que foi tratado toda essa negociação desse abrigo com o Ministério do Desenvolvimento Social. Fez um brilhante trabalho, assim como o Ministério das Relações Exteriores, para garantir que esse abrigamento seja humanitário, digno, completo para todo esse grupo. O presidente Lula vai se encontrar com eles, secretário? Eu não tenho a confirmação ainda, houve algumas informações de que o presidente estaria tendente a encontrar esse grupo, mas nós não temos ainda a confirmação disso. Jussara Soares conosco nessa entrevista, secretário. Boa tarde, secretário. Que bom que o senhor está aqui conosco para nos esclarecer esses pontos. A minha questão é em relação a esse grupo de palestinos. Como é que fica a situação jurídica deles, legal, no país? Eles vão ser status de refugiado? Como funciona esse trâmite para a legalização da permanência deles no país? Olha, há uma série de possibilidades. Você citou a possibilidade de refúgio. Nós estamos preparados para alguma solicitação de refúgio. Quem cuida da parte de refúgio no nosso país é a Secretaria Nacional de Justiça, é o Conselho Nacional de Refugiados, o CONARE. Então, nós estamos preparados para uma eventual solicitação. Há outras formas de regularização migratória. Tudo vai depender do momento do desembarque. Por isso, a equipe ela é multidisciplinar. Ela conta, como eu disse, com a participação de vários órgãos do governo federal. A gente tem que estar preparado para absolutamente toda e qualquer situação. Mas existe possibilidades jurídicas variadas para a regularização deste grupo, inclusive para obtenção de documentos, né? Há pessoas, principalmente crianças, porque infelizmente aí nós temos acompanhado com bastante angústia todo o acontecimento. Há muitas crianças no grupo, então documentações necessárias serão já disponibilizadas nesse primeiro momento, quando for feito o desembarque na base aérea. Secretário, o senhor fala de um abrigo para uma parte dessas pessoas em São Paulo. E a gente fica preocupado também com como vão comer,
com acompanhamento emocional, porque estão saindo de uma guerra e mesmo com a subsistência. Alguns deles devem ser muito pobres. Como é que vai ser esse acompanhamento? Vão ingressar no Bolsa Família? Como é que vai ser isso? Nós precisamos primeiro uma análise inicial das primeiras semanas. Fato concreto é que o governo brasileiro não poupará esforços para fazer o acolhimento melhor, mais digno, humanitário, que consiga reintegrar, repatriar verdadeiramente esses cidadãos novamente ao nosso país. O local escolhido, que é no interior de São Paulo, e por razões de segurança nós ainda não vamos divulgar este local, é um lugar que já tem uma experiência e um histórico de acolhimento, portanto, está bastante preparado para esse tipo de situação. E as agências da ONU, em parceria com o governo brasileiro, também têm larga experiência neste tipo de primeiro contato, na necessária assistência social, psicológica. Então, tudo está sendo feito conforme os protocolos internacionais e a experiência de muitos anos e de vários outros casos que todos os atores envolvidos nessa operação já têm. Lorival Santana tem uma pergunta para o senhor, secretário. Boa tarde, secretário. O senhor tem informação sobre se a inteligência brasileira fez alguma checagem a respeito do histórico dessas pessoas que estão chegando, se existe algum envolvimento com o Hamas ou algum outro grupo que possa oferecer risco para os cidadãos aqui no Brasil? Sim, esse levantamento foi feito e não há qualquer indicativo, portanto, esse grupo que já vem sendo acompanhado, é importante mencionar, o Ministério das Relações Exteriores, as agências da ONU, a OIM e a Acnur, vem acompanhando este grupo que foi autorizado a cruzar a fronteira já há bastante tempo, né? Então, todas as necessidades eventualmente especiais, detalhes de cada grupo, local, isso já vem sendo discutido, inclusive esse ponto que você tratou também foi objeto de análise por parte do governo federal. A pergunta do Lorival é muito importante, secretário. A gente pode então afirmar categoricamente que o governo fez uma checagem e ninguém desse grupo tem relação com o Hamas. Sim. Perfeito. Clarice Oliveira também tem uma pergunta para o senhor, secretário. Boa tarde, secretário. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Secretário, a gente está assistindo aqui nos últimos dias, principalmente de ontem para hoje, uma politização muito intensa desse tema, com muitas críticas vindas de integrantes do governo, também membros do PT, ao bolsonarismo, que está aí reivindicando crédito pela volta desses brasileiros ao país. Essa politização, como que o senhor enxerga esse movimento que vem de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro? De que forma a diplomacia brasileira deve ser colocada aí como protagonista desse processo? Bom, primeiro, com relação a possíveis manifestações do governo anterior de participação direta ou indireta nisso, elas são risíveis, para dizer o mínimo, né? E é bastante chocante que num momento de dor, num momento tão delicado como esse, em que pessoas estão numa zona de conflito há semanas, correndo riscos, pretenda-se de alguma forma politizar este tema. É evidente que o Brasil ainda sofre com essa polarização política desmedida, mas esse é um momento de acolhimento, é um momento de receber pessoas, de retirá-las de uma zona de conflito, trazer conforto para crianças, para famílias. Portanto, a politização eleitoral deste tema me causa mais do que desconforto, chega a causar revolta. E volto à minha fala inicial aqui, tentar de alguma forma produzir uma narrativa de que houve participação do governo anterior no reingresso e na autorização de cruzar a fronteira por este grupo, é uma irresponsabilidade sem tamanho e é trazer uma politização e um clima de disputa para o território nacional, para o Brasil, que deveria ser completamente descartado. Nós não temos que, nesse momento, ficar discutindo governo A ou governo B. O que nós temos que fazer é trazer com segurança esses brasileiros, acolher essas crianças aqui e parar com essa pseudo-disputa que vem, obviamente, de membros do governo anterior em relação a esse caso. É revoltante que se tenha trazido esse tipo de discussão para uma situação tão grave, uma situação humanitária de tamanha preocupação como essa.
Secretário, o senhor menciona, tem garantias, então, de que não teve nenhum tipo de envolvimento, de que as movimentações de Bolsonaro não mexeram nesse xadrez? Esse é o trabalho brilhante do ministro Mauro Vieira e toda a sua equipe. O Ministério das Relações Exteriores tem virado noites, eu acompanho isso de perto, fazendo com que essa negociação, que é uma negociação difícil, produza frutos e produziu. Os brasileiros estão na lista. Então, qualquer tentativa de se trazer para governos anteriores A ou B pessoas protagonismo nessa matéria realmente não faz qualquer sentido. Secretário, saindo do campo político e indo para o prático, que é o que interessa nessa questão. Metade são crianças, tem crianças órfãs, sem família. Como é que vai se tratar dessas crianças especificamente? Mais uma vez, toda a equipe envolvida nesta operação, nessa força-tarefa de repatriação e acolhimento, tem larga experiência com esse tipo de situação. Então, todos os detalhes, todas as especificidades de cada família, de cada criança, vão ser tratadas com o maior cuidado possível, né? O importante agora é garantir paz, garantir descanso, garantir recuperação e garantir que eles, aos poucos, porque isso não vai se dar do dia para a noite, vamos ser aqui bem pragmático, é necessário, principalmente depois de um trauma, como essas famílias, essas crianças vêm passando, é necessário que se faça uma adaptação. Mas o governo federal, as agências internacionais, o Ministério da Justiça tem larga experiência nesse tipo de trabalho e não vamos, como eu já disse, poupar esforços para fazer o melhor atendimento e tenho certeza que faremos. Com certeza, secretário, é um trauma e eles vão precisar de muito acolhimento. Muito obrigada pela sua entrevista. Nós conversamos com o secretário nacional de Justiça, o doutor Augusto de Arruda Botelho. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista ao 360. Estou à disposição.